Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida. Não tenho o hábito de pedir a Ele milagres. Porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tenha misericórdia desse, tenha misericórdia daquele, tenha misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração não é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. Por isso a oração, é claro, você tem aquele momento oficial, nós vamos à missa, você vai ao culto, você vai ter um curso bíblico, você vai ter a proclamação da palavra e ali vocês vão ter um grupo de oração. São momentos oficiais onde rezamos. Mas a oração do dia a dia é interessante demais você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva, e você começa a tratar com Ele as suas questões, você começa a dividir com Ele as suas ansiedades. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Mas aí há uma ação natural de Deus na nossa vida. No amigo que me abraça, Deus me ama e me defende. Esse é um verso de um samba, o disco já está pronto, mas será lançado só no ano que vem. O disco se chama Deus, meu esconderijo do verso. Sabe quem cantou esse samba comigo? Zeca Pagodinho. Você pode até estranhar. O Zeca cantando o disco do Padre. Eu resolvi convidar o Zeca depois daquela enchente que teve lá em Xerém. Não sei se você se lembra. Xerém é o bairro onde o Zeca nasceu. Onde ele tem os amigos dele até lá hoje. Até hoje lá. E eu achei muito interessante porque eu já conhecia desse lado solidário dele. Eu já sabia que todo mundo que se aproxima do Zeca é imediatamente contagiado pela sua capacidade de ser bom, de ser amigo, de ser simples. É um artista muito conhecido no Brasil, mas os bastidores dele são muito bonitos de serem vistos. O amor que ele tem à família, aos amigos dele. Então, quando eu fiz aquele samba, tinha essa frase:
No amigo que me abraça, Deus me ama e me defende. Ilumina o meu caminho com a lanterna de um menino. Traz sentido à minha vida. Vem ver Deus vivendo entre nós, passeando nunca a sós. Em humanos corações Ele está. Nestes altares de gente de flor, sente e conhece a nossa dor. Vem ver que o mistério dessa fé põe sapato em nosso pé, quando a estrada for doída demais. No breu da tristeza e da solidão, na mão de um amigo está sua mão. Eu acredito nisso, minha gente. Quando eu vi o Zeca socorrendo os desabrigados lá, em cima de um jet ski, né? Você viu as cenas, né? Dele socorrendo, tirando, ajudando, e até hoje, comprometido com aqueles que perderam suas casas. Ali, eu vi como Deus é presente na nossa história através de um ser humano. Como Deus nos socorre através de uma pessoa. Você sabe disso. Você sabe muito bem que no momento da sua solidão, Deus lhe visita como? Na presença de um amigo. Às vezes nem é tão íntimo, mas ele percebeu a sua solidão, percebeu a sua tristeza e fez questão de estar presente na sua vida. É assim que Deus nos salva, minha gente. Na sua dimensão natural. Eu não estou falando da dimensão sobrenatural, viu? A dimensão natural de Deus não esgota a sua dimensão sobrenatural. Isso é, não anula a ação sobrenatural. Não estou falando disso. Mas são complementares. Deus cuida de mim quando um amigo cuida de mim. Deus me alimenta quando alguém prepara um alimento para eu comer. Deus me ama quando alguém me ama. É assim que nós vivemos essa dimensão natural do amor. Então essa mão de Deus nos segura, nos sustenta quando nós temos um amigo de verdade do nosso lado. Quando nós estamos vivendo um momento de fragilidade, de doença, a coisa mais bonita é ver os amigos que estão do lado. A minha querida Cleo, passando por um momento difícil, ontem estando com ela lá, momento de sofrimento físico. E ela me dizia isso ontem. A minha casa está sempre cheia de gente, padre. Porque os meus amigos estão preocupados comigo. Minha gente, isso é bonito demais. Quando você percebe que você construiu vínculos religiosos, que a verdadeira amizade não é outra coisa senão um vínculo religioso. Na origem do termo, religião é aquilo que religa, é aquilo que amarra as pontas. Um rito só é religioso se ele me conecta a Deus e aos meus irmãos. Se ele me amarra nas minhas dimensões interiores, que muitas vezes o meu pecado quebra. O meu pecado me quebra. E o meu rito religioso de pedir perdão me amarra de novo. Devolve o sentido que estava perdido. Ao reconhecer que a casa estava cheia de amigos, a Cleo não fala outra coisa. A Cleo e o Deda, eles não falam outra coisa senão: Deus está cuidando de nós, Padre, através dos nossos amigos. Deus está nos amando através daqueles que nos amam. Porque os vínculos são religiosos. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro. É tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Tão bom quando você está passando por um momento delicado da sua vida, você precisa de um advogado, e aquele advogado não lhe olha apenas como um cliente que pode dar dinheiro a ele, mas ele olha para você com a oportunidade de retirar um pouco das ansiedades do seu coração, de garantir que ele estará lhe defendendo, que ele fará de tudo para dar certo. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita
o todo da sua alma naquele mínimo que você faz. Quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja. Você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes, é só o que eu posso fazer pelo mundo. É tratando bem os que se aproximam de mim. É oferecendo, o tudo que sou, naquele mínimo que me é pedido. Dentro de casa, é impressionante como nós negligenciamos essa oportunidade de ser assim um para o outro. Hoje mesmo eu falava lá em casa. Estava conversando com a Teca e eu falei, Teca, a dimensão cristã, o nosso cristianismo precisa o tempo todo ser para nós um referencial de como, o crivo, como é que eu trato as pessoas? Eu não posso abrir mão de fazer essa pergunta o tempo todo, porque eu sou cristão, minha gente. Ninguém me obrigou a ser, eu quis ser. Porque se eu quisesse abrir mão disso, eu teria já no meio do caminho, olha, não quero ter esse compromisso cristão. Agora, se eu sou cristão, eu tenho sim que ter um cuidado muito grande da maneira como eu trato os outros. A maneira como eu sou daquele que pede a minha presença naquele momento. É para isso que eu fiquei padre, para isso que eu fiz voto de castidade, é para ter a oportunidade de ser de quem se aproxima de mim. Eu passo pela vida das pessoas através do meu ministério. Estou passando na sua vida agora através desse programa. Em parceria com o Christian, em parceria com essa equipe técnica que me assiste, com o meu diretor, com aquele que está lá, que nós nem sabemos que trabalha na parte técnica, que está controlando alguma coisa para que essa imagem chegue na sua casa. Nós somos uma corrente neste momento, um nó de gente, só para que essa palavra possa fazer bem ao seu coração. Para que você também viva o mesmo empenho que eu tenho buscado viver. Eu não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos. Mas eu não tenho aberto mão dessa oportunidade, sabe? Não quero abrir mão disso. Eu não quero abrir mão da minha oportunidade de fazer o bem a quem passa por mim. É tão rápido tudo. É tudo tão breve. Mas nessa brevidade eu quero colocar o todo da minha alma. Fazer esse programa como se eu não tivesse a oportunidade de fazer um próximo. Cantar essa música como se eu não tivesse a oportunidade de cantá-la mais uma vez. Encontrar-me com as pessoas como se eu não tivesse mais a oportunidade de encontrá-las. E cuidar para que meu cristianismo seja coerente. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões. A gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Como aquela menina que foi identificada pela câmera de uma TV, de uma transmissão ao vivo, chamando o jogador de macaco. A gente acompanhou aquela história. Tudo bem, é horrível o que ela fez. Mas eu posso lhe dizer que tem sido ainda mais horrível o que estão fazendo com ela. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. Aí eles vão lá, se você pega na página da menina, na rede social da menina, as agressões que fazem a ela são tão cruéis quanto aquela que ela fez. Aí fica essa moeda pesada, Uma moeda pesada para combater uma moeda pesada. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Nós temos todo o direito de repudiar o que aquela menina fez. Ela se sente melhor por ser branca? Não tem sentido.
Nós não podemos classificar as pessoas por serem claras ou por serem escuras. O que faz a diferença, ou então porque ela é homossexual, porque é heterossexual. A gente está vendo essa semana uma discussão lá no coração do Vaticano, para nós redefinirmos a maneira como tratamos as pessoas. Precisa muitas vezes de sínodos para nos ensinar o que o Evangelho já nos ensinou há muito tempo. O amor ao outro, ainda que a gente não concorde com nada do que ele faz. Mas então, a minha postura será evangélica à medida em que eu me dispor a ser essa mão de Deus na vida do outro. Tá bom, todo mundo está te desprezando, eu estou aqui para lhe oferecer o meu apoio. Aí você vai na contramão da história. Todo mundo está te achincalhando, eu também discordo daquilo que você gritou, mas não serei eu, um outro, a colocar ainda mais fardo sobre você do que a própria culpa de estar, que você está sentindo de ter feito o que fez. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior. E justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis. E perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida. Minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão. Vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma. Vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Cristian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. Olha, eu fui assistir, eu tive a honra de ser convidado para ver a prévia do filme, uma sessão particular para eu conhecer o filme Irmã Dulce. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração, porque sem medo de errar, é a obra mais importante já produzida no Brasil e posso dizer até do mundo, uma das obras mais importantes, que trabalha a questão religiosa de maneira elegante, sem ser caricata. Porque às vezes, minha gente, a linguagem religiosa ela é muito perigosa. Às vezes, quando eu quero fazer um filme sobre a fé, eu corro risco de fazer um desserviço. Tamanho a quantidade de realidades caricatas que aquele filme pode ter. Então, ao invés de fazer um bem, eu faço um mal. Deus fica ridículo, né? Dependendo do discurso, Deus fica ridículo. O amor fica ridículo, a caridade fica ridícula. Depende das tintas que nós colocamos sobre aquilo. O filme Irmã Dulce, você se emociona do início ao fim, ao ver a história dessa baiana, que fez a diferença na sua época, e faz a diferença ainda hoje, porque com toda sinceridade, e eu gostaria muito, aqui eu gostaria de conclamar todos os cristãos a fazerem esse filme ser um sucesso de bilheteria. Você pode pensar, o que o padre está ganhando com isso? Nada, não tenho nada com o filme. Eu fui convidado por acaso para ver, porque a diretora do filme gosta de mim e me falou, padre, gostaria de assistir antes do filme ser lançado, que a sua opinião para mim vai ser importante. Eu fui lá.
E gostaria que nós cristãos comparecêssemos em massa na primeira semana desse filme, para esse filme ser um sucesso. Sabe por quê? Quando a gente termina o filme, quando o filme termina, você sai do cinema com vontade de fazer o bem. E nós estamos precisando de realidades assim, que despertem o nosso desejo de ser a mão de Deus. Porque cada vez mais, o mundo, cruel como tem sido, tem nos despertado para a gente firmar ainda mais os nossos pés na crueldade para torná-lo pior do que ele já é. E quando a gente vê um filme como esse, baseado num fato real, numa vida real, numa mulher real que viveu entre nós, que foi santa ao seu modo, com a sua ousadia, desafiando as estruturas do seu tempo, aquela mulher baixinha, uma verdadeira revolução. Eu tinha algumas informações sobre Irmã Dulce, mas ao assistir ao filme, eu fiquei tão impactado, que eu lamentei não ter convivido com ela. Ela foi mão de Deus. Ela não abriu mão em nenhum momento de ser mão de Deus. E a gente pode fazer o mesmo. Torne a sua vida brilhante, viu? Torne a sua vida brilhante na oportunidade que você tem de ser mão de Deus em quem passar por você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.